Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 16. Amém? Diz assim: E caindo aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era samaritano. Aleluias. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, te glorificamos, porque o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui neste lugar, nessa noite. O Senhor sabe o que precisamos e o Senhor é capaz, Senhor, de agir nas nossas vidas de forma extraordinária, transformando a nossa vida. Nessa noite queremos abrir os nossos ouvidos, queremos abrir o nosso coração diante do Teu altar nessa noite, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. E uma vez que a Tua palavra ela penetra no nosso coração, ela é como a chuva, Pai, que cai no solo e ela não volta ao céu sem antes ela cumprir o propósito dela. Que nessa noite a Tua palavra possa cumprir o propósito do nosso coração, cumprir o propósito da nossa vida, para que possamos sairmos daqui completamente edificados no Senhor. E também como igreja nessa noite repreendemos toda a ação de Satanás e seus demônios, toda a obra do mal, toda a obra de Satanás e seus demônios que veio para roubar a semente, para trazer inquietação, para distração, trazer distração, inquietação. Nessa noite nós repreendemos em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu lugar, meus amados irmãos, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Meus amados irmãos, é um texto muito conhecido. Lucas ele vai abordar um tema muito conhecido no meio da igreja, um tema muito profundo. E hoje eu quero abordar se eu pudesse colocar um título, um tema na mensagem, seria nós temos uma dívida eterna de gratidão com Deus. Né? Então, olha que coisa interessante, nós temos uma dívida eterna de gratidão com Deus. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado? Fala, você e eu temos uma dívida eterna de gratidão com Deus. Amém? Meus amados irmãos, olha que interessante, nós estamos inseridos em uma cultura onde todos nós queremos receber coisas, não é assim? É muito bom receber coisas. E nós também ensinamos Deus de pequeno, nós ensinamos para os nossos filhos Deus de pequenos, que é muito bom ganhar coisas, não é assim? Então, nós também passamos essa cultura para os nossos filhos, relacionando a visão que eles têm de Deus. Então, Deus de pequeno, a gente ensina para os filhos o quê? Quando você precisar de algo, você precisa fazer o quê? Pedir para Deus, não é assim? Só que na nossa cultura a gente esquece de ensinar a fazer o quê? Agradecer. Por isso que dentro da igreja, muitas vezes a gente vê o quê? A pessoa vem, ela exerce a fé, através da fé dela, Deus manifesta um sobrenatural, muitas das vezes milagres, coisas extraordinárias acontecem na vida das pessoas, e passa um tempo a pessoa sai da presença de Deus, não é assim? Porque ela esqueceu de uma coisa que se chama gratidão. A gratidão ela é um presente, é uma dádiva, é algo valioso. E quando nós entendemos a importância da gratidão, nós entendemos que não tem outro lugar para ir senão estar na presença do Senhor. Então, quando a gente volta um pouquinho a história para a gente tentar entender esse contexto, a gente vai ver que Jesus, um certo dia, ele chama seus discípulos para um diálogo. E ali Jesus queria tratar alguma coisa específica com os discípulos. Ele começa a falar com os discípulos coisas relacionadas a perdão. Então Jesus fala assim com seus discípulos: se alguém pecar contra vós, né, você deve fazer o quê? Perdoar. E Jesus acrescenta um pouco mais, ele fala: se essa pessoa demonstrar arrependimento e ela chegar até você, ela pode pecar até 7 vezes, ainda que ela voltar 7 vezes, ela pecou contra você, 7 vezes ela arrependeu, vem, pede perdão, você deve perdoar essa pessoa. E ali então a história diz que os discípulos ficam meio espantados, né? Eles olham para dentro deles e falam assim: como é possível perdoar uma pessoa 7 vezes? Quem é casado aí já fez isso, não já? Quem é casado já perdoou 7 vezes? Sim ou não? No dia? Até mais, né? Tem hora que a esposa quer tacar a panela na cabeça lá, né, irmão? Não é assim? As esposas tem hora que elas ficam meio bravas com a gente, né?
Ah lá, vai lavar a louça. Não é assim, brincando, tá, gente? Mas eu quero dizer que, às vezes, com a pessoa que a gente ama, a gente consegue perdoar 7, 10 vezes a pessoa que está ali do nosso lado. Mas uma pessoa que muitas vezes a gente não conhece, que fala alguma coisa da gente, a gente tem dificuldade de perdoar. E a gente esquece que a gente não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que vai decepcionar com a gente. Tem pessoa que não vai simpatizar com a gente. E está tudo normal. A gente deve fazer o quê? Perdoar, né? Então Jesus continua o seu discurso. E Jesus agora quer tratar algo um pouco mais profundo com seus discípulos. Ele quer tratar com seus, já tratou um pouquinho com seus discípulos sobre a questão do perdão, mas agora ele quer ensinar aos seus discípulos a questão de fazer coisas. Então a história diz que Jesus fala assim, vira para os seus discípulos e fala assim: qual de vós que tendo um servo, que ele cuida lá dos seus gados, cuida dos seus animais, na nossa tradução de hoje, né? Que cuida dos seus afazeres, das coisas que você ordenou a ele, quando ele chega na sua casa, você fala assim com ele: pode entrar, assenta na mesa para comer comigo. Jesus fala para ele: qual de vocês fazem isso? E o próprio Jesus responde: certamente vocês não fazem isso, né? Certamente você vai falar o que para o servo? Vá lá, toma um banho, troca a roupa, prepara a mesa para mim, depois que eu haver de ter comido e bebido, aí você depois pode comer, não é assim? E Jesus afirma novamente: certamente é assim. E Jesus continua um pouco mais. Ele fala: qual de vós que depois dos seus serviçais ter feito tudo aquilo que você pediu, você vai chegar e vai agradecer ele, falar: muito obrigado por você ter feito isso? Jesus novamente afirma: certamente ninguém, né? E Jesus fala: então quanto mais a vocês também, quando vocês fazem aquilo que é pedido no reino do céu, vocês se consideram servos inúteis, porque vocês estão fazendo apenas aquilo que pede a vocês, né? Já pensou, quando você chega lá no seu trabalho, você faz aquilo que seu patrão te pede, seu patrão vai e fala assim: muito obrigado por você ter feito isso por mim. É uma raridade, não é o patrão agradecer? Porque o patrão, ele tem a visão de que você tem a obrigação de fazer aquilo ali, afinal de contas ele está te pagando por aquilo, não é assim? Então essa é a visão que o patrão tem. E o interessante é que Jesus estava tratando isso com eles, porque Jesus queria falar algo profundo e queria mostrar para os discípulos algo profundo. Ele quis mostrar para os discípulos o quê? Que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é obrigação de Deus fazer. Muitas vezes a gente faz orações para Deus e a gente, como ser humano, ensinado, doutrinado desde pequeno, a gente acha que é obrigação de Deus fazer na nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente não volta para agradecer a Deus, porque a gente acha que Deus é obrigado a fazer aquilo. Não, Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele tem que fazer, né? Certa vez eu ouvi um ateu, né? Eu estava ouvindo um ateu falar com uma pessoa, ele falou o seguinte: eu não acredito que Deus existe, porque olha como que está a maldade no mundo. Por que Deus não dá alimento para as pessoas que estão famintas? Por que Deus não cura os enfermos? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Né? E uma coisa que a gente precisa ter: se Deus curar o enfermo, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele dá alimento para o faminto, Ele é Deus. Se Ele não der, também Ele continua sendo Deus. Deus fazendo ou não, nada disso vai mudar a essência dele. Ele vai continuar sendo Deus. E tem coisas que acontecem para um propósito específico na vida daquelas pessoas. Só que muitas pessoas não têm esse entendimento. Eu recordo, né, do texto lá de Marta, Maria, quando ela estava com seu irmão muito enfermo, né? Lázaro estava muito enfermo. E Lázaro era alguém íntimo de Jesus, ele era um amigo de Jesus. Era uma pessoa íntima, era uma pessoa que Jesus ia na casa dele, sentava na mesa dele, comia com ele, batia papo de pessoas íntimas, né? Então tem coisas que você só fala para amigos íntimos, tem coisas que você não fala para todo mundo. E assim também era a intimidade que Jesus tinha ali com Lázaro. Mas um certo dia, Lázaro fica enfermo, muito enfermo, né? As irmãs dele pedem ali uma das pessoas para ir ao encontro de Jesus, para levar uma informação para Jesus que o seu irmão Lázaro estava muito enfermo, e ele sabia que era uma enfermidade de morte. E acredito eu que aquelas mulheres estavam esperando Jesus vir de forma imediata para transformar a vida de Lázaro. Mas Jesus fez o quê? Aguardou por 3 dias. E ele deixou de ser Jesus? Mudou alguma coisa na essência de Jesus? Ele continuou sendo filho de Deus?
Então, quando Jesus, ali a história diz, quando Jesus chega na casa delas, elas falam o quê? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, não é assim? Então tem coisas na nossa vida que assim também a gente clama e não acontece na nossa vida, e parece que algo trágico aconteceu na nossa vida, e parece que Deus não viu, parece que Deus não estava com os olhos atentos na nossa vida. E tem muitas pessoas que não têm a fé firmada no Senhor, elas começam a murmurar, elas começam a reclamar, elas começam a deixar de acreditar, de exercer a fé delas, porque elas acreditam que Deus tem que estar 100% disponível para atingir e agir no centro da vontade da pessoa. Se Deus não fizer na hora que eu quero, no momento que eu quero, da forma que eu quero, Ele não é Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento, que nós temos um Deus, que nós servimos a esse Deus, não um Deus para nos servir. Então isso é muito importante, ó. É nós que devemos servir a Deus, não Deus nos servir. Quando nós temos essa visão, nós começamos a entender que tem coisas que vai acontecer na nossa vida, que é um processo de Deus para transformar a nossa vida. E a história então diz que depois de Jesus ter contado essa história do servo para os seus discípulos, Jesus então chama os seus discípulos e convida, ou seja, fala para os discípulos, agora nós vamos ter que ir até Jerusalém. Então Jesus tinha a missão de ir até Jerusalém. E a história diz então que no meio do caminho, então Jesus ele vai passar por um lugar que ele não deveria passar diante dos olhos dos judeus. A história diz então que Jesus vai passar numa cidade chamada Samaria, né? Então ele passa ali pela Galileia e passa por Samaria. Então, na visão dos judeus, a história diz que muitas vezes quando os judeus iam em determinados lugares, os judeus davam volta em volta da cidade de Samaria, mas não pisava dentro de Samaria. E Jesus naquele dia ele passou dentro de Samaria. E quando a gente vai tentar entender a história, por que os judeus não passavam dentro de Samaria, a gente vai ver que lá no passado, depois da morte do rei Salomão, a gente vai ver que depois da morte dele, o reino de Israel vai se dividir. Então vai separar o reino norte, que é o reino ali de Efraim, que a sua capital era Samaria, e o reino sul, que tinha como capital Jerusalém. E a história diz que o reino norte, então, ele começou a ser governado por reis que não tinham temor a Deus. Eles não tinham temor a Deus, então eles começaram a ensinar ao povo de Israel, que estava no reino norte, a viver uma vida pecaminosa, uma vida distante de Deus. Até acontecer que eles vão ser presos, eles vão ser aprisionados pelo rei da Síria. E depois o rei da Síria, então, vai começar a trazer povos de outros lugares para habitar dentro de Samaria. A história diz, então, que o povo ali das tribos que fazia parte do reino norte, eles vão começar, então, a casar com as mulheres de outras tribos, de outros lugares, de outras nações. E ali, então, o povo de Israel, que era do reino norte, vai começar, então, a virar um povo misturado. E isso, então, o reino sul olhava para o reino norte e falava, a gente não pode ter contato com esse povo, não. Né? A gente é um povo puro, a gente é um povo separado, eles é um povo misturado. E além deles ter essa etnia aí da raça misturada, eles agora vão começar a ter um secretismo religioso. Um povo que adorava apenas um Deus, né, que era monoteísta, agora passa a ser um povo que era politeísta. Adorava outros deuses, que os povos de outras cidades, de outras nações que estavam misturando com a cidade de Samaria, adoravam, eles começam a adorar. E ali, novamente, o reino sul reprova o reino norte. Então eles falam, além de eles estar misturado com vários povos, onde Deus falou que não era para misturar, agora eles estão começando a adorar outros deuses. Enfim, tem várias coisas, não vou abordar tudo aqui não, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre a divisão dos dois reinos, né? Mas ali deu para entender, então, por que Jesus não poderia passar em Samaria, porque Samaria era um povo rejeitado pelos judeus. E Jesus então entra em Samaria, a história diz que Jesus então vai passar em uma aldeia. Olha que interessante, fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, aldeia. E não era uma aldeia qualquer, era uma aldeia onde tinha a morada de pessoas leprosas. Olha que interessante, então nessa aldeia só tinha leproso. Mas como é que você fala que só tinha leproso, pastor? Simples, quando a gente volta à história em Levíticos, a gente vai ver que todo leproso ele precisava ser separado da sociedade.
O leproso não podia morar com todo o povo de Israel, ele tinha que morar em um lugar específico. Então, se tinha leproso ali, só tinha leproso. Olha que interessante, leproso no Antigo Testamento ele está relacionado com maldição, com pecado. Mas aonde o senhor quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar que existe, às vezes, dentro da própria igreja, um povo separado, que é considerado leproso, que é considerado pecaminoso, que é considerado impuro, que é considerado que não é santo. Né? E quem que faz isso? Quem rotula isso nessas próprias pessoas? Os próprios cristãos, muitas das vezes. Porque quem que separava os leprosos do povo naquela época, quando a gente volta à história? O sacerdote. Era um homem que era considerado um homem de Deus. Então, muitas das vezes, não importa a forma que você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui, muitas pessoas consideram você como um leproso, uma pessoa que você deve estar separado das outras demais. Talvez você próprio se sente uma pessoa leprosa, que deve estar separado das outras pessoas demais. E a história diz que ali Jesus, então, ele tem um encontro com 10 homens. E quando a gente pega o símbolo do número 10 na Bíblia, a gente vai ver que ele tem o simbolismo de completude, ou seja, algo completo, né, que está representando uma totalidade. Então, ali 10 leprosos, estava representando toda a igreja, vamos se dizer assim, né? Então, no meio desses 10 leprosos, ali a história não diz a idade específica deles, mas eu fico imaginando coisas na minha mente. E ali, irmão Vandinho, eu imagino que tinha gente de 18 anos, tinha de 25, de 30, 40, 50, 70, tinha de várias idades. E o interessante é que nenhum deles ficou leproso porque quis. Quem queria ficar leproso naquela época queria? Ah, não, eu quero ficar leproso, eu vou ali pegar a lepra. Não tinha isso. E às vezes tem pessoas que às vezes estão vivendo uma vida que está ali no pecado, mas está lutando contra o pecado, mas está no pecado não é porque quer. Né? Está porque ela está com uma luta interior e às vezes ela precisa de uma ajuda. Ela precisa de um toque de alguém. Ela precisa de um manifestar de alguém para ajudar ela a sair daquela circunstância, para libertá-la daquela circunstância. E quando a gente vai voltar então a entender um pouquinho da história do leproso, a gente vai ver que o leproso, independente da idade dele, ele precisava se retirar da sua cidade, ele precisava se retirar da sua família. Eu acho que eu já falei isso aqui em algumas pregações anteriores, mas é interessante que eu imagino um jovem de 18 anos de idade, porque ali está falando de homens, né? Então imagina um jovem de 18 anos de idade, tinha um futuro brilhante pela frente, estava cheio de projetos, cheio de estratégias, cheio de sonhos brilhantes, queria casar, construir uma família, queria construir uma série de coisas, e de repente um dia ele acorda e tem uma mancha na pele, ele olha, aquela mancha é meio suspeita, e como ela é meio suspeita, ele precisa se apresentar diante do sacerdote. O sacerdote vai mandar ele ficar 7 dias em isolamento, como se fosse o Covid hoje, né? Ele vai ficar de isolamento, depois ele tem que voltar para o sacerdote, olhar se aquilo ali era lepra mesmo, se estava crescendo aquela mancha ou não. E depois de comprovado que ele realmente estava leproso, ele precisava se retirar de todas as pessoas demais. E sabe o que é interessante? Que o leproso naquele momento, ele tinha uma referência de um homem de Deus. A referência do homem de Deus que ele tinha era o sacerdote. Mas o sacerdote era a última pessoa que ele poderia procurar naquele momento. Ele não poderia chegar próximo do sacerdote, ele não poderia tocar pelo sacerdote, ele não podia pedir o sacerdote para fazer uma oração por ele. A única pessoa que poderia socorrer ele naquele momento era outro leproso. Olha que coisa tremenda. E quando a gente vai analisar um pouquinho a história, então a gente vai ver que esses leprosos que a Bíblia está representando é eu e você. A lepra tem a referência daqueles que são pecaminosos, que eram os excluídos. E quando a gente vai pesquisar um pouquinho a história, a gente vai ver que o povo escolhido por Deus era os judeus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu o poder para se tornarem filhos de Deus. Aleluias. Então nós éramos os excluídos da terra, nós éramos os que estavam escondidos na aldeia, mas um dia Jesus tomou a decisão de passar na aldeia onde eu e você estavam, e nós estávamos abandonados nas aldeias, ninguém dava nada por nós, todo mundo falava assim: aquele não vai virar nada, aquele ali não tem futuro, aquele ali, o destino dele está destinado. Talvez você, antes de chegar aqui, você não tinha expectativa de como seria a sua vida no próximo ano. Talvez você não tinha expectativa como seria a sua vida nos próximos 10 anos.
Talvez antes de você chegar na presença do Senhor, você estava com a vida toda destruída. Talvez você perdeu uma série de coisas que eram valiosas na sua vida. E você estava ali no cantinho do isolamento, junto com os leprosos, junto com os abandonados dessa terra, junto com os isolados dessa terra. Talvez você estava junto naqueles que as pessoas não queriam se aproximar de você, porque elas tinham medo de contaminar, elas se sentiam tão santas que elas preferiam isolar você. E assim acontecia com aquelas pessoas. E talvez também tinha idosos no meio daqueles leprosos que já estavam no fim da sua vida. E como eles já estavam no fim da sua vida, eles não tinham muita expectativa de futuro. Então eles já tinham feito aquilo que a gente fala, chutou o balde para longe, chutou o pau da barraca, falou: para mim tanto faz, tanto fez. Eu já estou no final da vida. Talvez ele tinha se entregado tudo. E talvez você também já tinha se entregado a sua vida, tinha desistido de tudo. Tinha falado que não tinha mais jeito, que você abriria mão de tudo, que não há mais nada para ser feito na sua vida, que você apenas queria aguardar o momento que você iria descer a cova, né? Como diz muitas pessoas, talvez você não tinha expectativa mais de futuro. Mas um dia o Senhor Jesus passou na sua vida, na aldeia que você estava. E um dia Ele passou e você com expectativa, assim como aqueles leprosos. A história diz que aqueles leprosos viram Jesus passando. E eles gritavam de longe: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpo, o Senhor pode nos curar. Aqueles leprosos, a vontade deles era correr atrás de Jesus, mas eles não poderiam, eles estavam limitados. Talvez assim você também entrou nessa noite, talvez tenha algumas limitações que estão impedindo você de se aproximar do Senhor. Talvez você está se sentindo leproso espiritual, não está conseguindo se aproximar. Mas talvez nessa noite você precise ter ousadia como aqueles leprosos, falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha vida. Se o Senhor quiser, você pode transformar a minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar meu casamento, pode transformar o meu filho. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha saúde. Se o Senhor quiser, a minha vida pode ser transformada. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta de emprego na minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer a minha empresa prosperar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode transformar a minha vida da água para o vinho. Talvez você não tenha forças, mas você pode clamar nessa noite. Você pode exercer a sua fé nessa noite. Você pode gritar dentro do seu interior. Talvez você não precisa gritar com a sua voz. Aqueles leprosos gritaram com voz auditiva. Mas talvez você pode gritar dentro do seu interior nessa noite. Talvez você pode bradar nessa noite e falar: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero sair dessa aldeia, Senhor. Eu não quero mais viver essas limitações. Eu quero viver aquilo que eu planejei. Lembra do jovem que a gente brincou aqui agora há pouco? Talvez ele estava com sonhos brilhantes pela frente e o sonho dele foi interrompido. Talvez nessa noite você pode falar para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a sonhar. Eu quero voltar a planejar coisas para o meu futuro. Eu quero voltar para a rota que eu sempre sonhei. Talvez você esteja como um idoso que tinha abrido mão de tudo, não tinha? Mas talvez nessa noite você pode falar para o Senhor: Senhor, faz eu sonhar de novo. Restaura a minha vida de novo. Faz eu ter esperança. Faz eu ter crença nas coisas de novo. Faz, Senhor, algo novo na minha vida. E a história diz que Jesus de longe, então, responde para os 10 leprosos. Ele fala o seguinte para eles: vai até o sacerdote. E se apresenta para eles, se mostra para eles. Jesus está falando para eles: você está curado, filhos. Era isso que Jesus estava falando para eles. Alguém entendeu o que eu estou querendo dizer nessa noite? Jesus está dizendo para você nessa noite: a sua vida está sendo transformada. Vai agradecer. Quando ele está falando vai até o sacerdote, ele está falando vai ao sacerdote, que o sacerdote vai mandar você voltar para o arraial. Vai até o sacerdote, que ele vai mandar você voltar para a sociedade de novo. Vai até o sacerdote, que ele vai mandar você voltar para a sua vida original novamente. Vai ao sacerdote, que ele vai mandar você continuar a sua vida de onde você parou. O Senhor quer transformar a sua vida nessa noite. Ele quer fazer você voltar de onde você parou. Sabe o lugar onde você estava sonhando, que você parou de sonhar? Ele quer que você comece na rota novamente. Sabe o lugar onde você tinha desistido, abriu mão de tudo? Ele quer que você volte, mas volta com outro pensamento. Não com um pensamento de desistência, mas sim com persistência. Vai acontecer, vai realizar, vou chegar. Lembra do louvor que a gente acabou de louvar aqui agora há pouco? Está chorando por quê?
Deus mandou te dizer que vai acontecer, não é assim que diz o louvor? Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Ah, pastor, está muito difícil lá em casa, as coisas estão difíceis. O senhor não sabe como está a minha vida. Fica tranquilo, vai passar. O projeto que Deus preparou para a sua vida, que é brilhante, que é maravilhoso, que você não pode entender nesse exato momento, mas que daqui talvez um mês, talvez daqui um ano, você vai compreender, você vai entender, você vai ver que tudo vai passar e que vai acontecer na sua vida. Não perca a fé, não perca a esperança, continue acreditando que o Senhor é capaz de fazer o impossível, o sobrenatural na sua vida. Da mesma forma que os médicos, os sacerdotes, muitas outras pessoas não podiam fazer nada na vida daqueles leprosos. Talvez você olhe para todos os recursos do seu lado, você não vê recurso para nada, você não vê solução para nada. A solução que você precisa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então você precisa crer nisso. E o mais interessante, a história diz que depois de Jesus ter curado aqueles leprosos, e olha que interessante, aqueles leprosos não foram para um lugar, eles deveriam ir até o sacerdote, se apresentar ao sacerdote, certamente o sacerdote ia pedir para eles ficar 7 dias em isolamento, né, para ver se aquelas manchas estavam diminuindo mesmo, depois eles retornariam, o sacerdote mandaria ele ficar mais 7 dias de castigo de novo, para depois eles voltar e ser limpo, né, e voltar para o arraial, ou seja, 14 dias. Parece com o Covid, né, 14 dias de isolamento, né? Eita! Mas olha que interessante, aqui teve um daqueles leprosos, que ele foi muito ousado. A fé dele era tão tremenda que ele recebeu aquela palavra que Jesus decretou na vida dele, e ele nem foi no sacerdote, para o sacerdote liberar ele foi até Jesus, e o texto que a gente leu, Lucas 17, versículo 16, diz assim, ó, e caiu-se aos pés de Jesus. Um leproso podia tocar em outra pessoa? Poderia? E por que aquele homem tocou em Jesus? Ele caiu nos pés de Jesus. Por que aquele homem tocou nos pés de Jesus? Porque dentro do coração dele ele já tinha crido que o milagre, o sobrenatural já tinha acontecido na vida dele. Então não basta a gente sair daqui pensando que vai acontecer. A gente tem que sair aqui acreditando que já aconteceu. Olha que coisa tremenda. Você precisa receber a palavra e acreditar que já aconteceu. Ah, pastor, mas a situação ainda não mudou. Mas é assim mesmo. Acontece primeiro no reino espiritual, depois no reino natural. Então a gente precisa acontecer que já aconteceu. E a palavra de Deus, que fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. Então é isso, nós precisamos exercer a fé que o Senhor já fez na nossa vida. E o mais interessante, a história diz, com o rosto em terra, dando-lhe graças, este era um samaritano. Ou seja, os outros que provavelmente, a história não declara que eles são judeus. Os outros provavelmente tinham a possibilidade muito grande de ser judeu. Eles não voltaram para agradecer. Sabe por que eles não voltaram para agradecer? Porque certamente eles tinham a visão do que a gente falou no anterior, que Deus era obrigado a fazer na vida deles. Talvez eles tinham a visão que eles eram merecedores de tudo aquilo que estava acontecendo na vida deles. Eles não deram a honra e a glória para o Senhor. Então aquele que entende que não é merecedor, aquele que entende que a honra e a glória é dada para o Senhor, esse volta para agradecer. E o mais interessante, esse permanece na presença do Senhor. Então é o que eu sempre falo, se Deus fizer algo que a gente quer na nossa vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o mais importante de tudo, ainda que Ele não fizer algo que a gente está pedindo, né? Porque se Ele não fizer, é porque a gente não precisa daquilo, ou que não tem propósito para aquilo acontecer na nossa vida. A melhor coisa que Ele poderia fazer, Ele fez. Eu sempre brinco que Jesus fez a maior declaração de amor da história da humanidade. Né? Já pensou, irmã Gisele? Sei lá na Praça Santana ali, né, que vai mudar o nome em nome de Jesus. Chega lá na praça, o irmão Vandinho chega lá, sobe no lugar mais alto da praça, coloca lá uma música romântica e faz a maior declaração de amor com a praça cheia de gente. Como que vocês se sentiram? Ela já ficou até alegre, irmão. Ó, tá vendo a alegria? Né? Então foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Jesus escolheu o lugar mais alto que Ele poderia subir, que era lá na cruz, no Monte do Gálgota. Subiu, abriu os braços e fez a maior declaração de amor da história.
E a declaração de amor dele não foi com palavras. A maior declaração de amor foi entregando, dando a vida. Ele de fato entregou a vida dele para mim e para você, para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos ter a oportunidade de ter uma vida eterna do lado do Pai. Então, quando a gente passa a entender isso, assim como aquele leproso, ele entendia que ele não era merecedor, mas ele entendeu de uma obra grandiosa que o Senhor fez na vida dele, nós precisamos entender isso. Que ainda que as coisas que a gente pede não aconteçam na nossa vida, nós temos todos os motivos do mundo para agradecer a Deus. Nós temos todos os motivos do mundo para agradecer Jesus. Então, sempre quando a gente pensar em desistir, nós devemos olhar lá para a cruz. Nós devemos olhar lá para a cruz do Calvário e falar: eu tenho uma dívida eterna de gratidão com o Senhor Jesus. Eu sempre brinco com isso. Imagina que você tem uma dívida milionária. Você não consegue pagar aquela dívida. E vem uma pessoa que você não tem intimidade com ela até então. Aquela pessoa vai e paga aquela dívida para você. E você fala assim: como é que eu vou ter que pagar essa dívida? De quantas prestações? Fala: não, está pago, está tranquilo. Ela precisa pedir para você ser grato a ela? Ela precisa falar assim: não, agora você tem que ser grato a mim o resto da vida. Não, você vai ser grato de forma natural. Então, quando a gente entende o alto preço que foi pago lá na cruz do Calvário, a gente faz aquilo que esse leproso fez. A gente achega-se diante do Senhor com o coração grato. E a gente tem todos os motivos do mundo para agradecer o Senhor. Amém? Então eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos de vocês nesse exato momento. E assim como aquele leproso chegou diante do Senhor, reconheceu o milagre, a obra redentora, reconheceu o algo extraordinário que o Senhor fez na vida dele, que nessa noite, você com seus olhos fechados, você pode reconhecer tudo aquilo que Cristo Jesus fez na sua vida. E talvez você entrou triste aqui nessa noite, talvez você entrou aqui pensando em desistir, talvez você entrou aqui pensando em abrir mão de tantas coisas da sua vida, mas que nessa noite você possa refletir tudo isso e falar: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Talvez você chegou aqui nessa noite reclamando, murmurando do seu filho, reclamando, murmurando do seu marido, da sua esposa, murmurando, reclamando do seu trabalho, reclamando de tantas coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas que nessa noite você possa olhar para a cruz, você possa olhar para o Senhor e falar: Senhor, tira do meu coração todo sentimento de murmuração, Pai, toda murmuração, e coloca no meu coração um sentimento de gratidão, pois eu quero ser grato. Talvez nessa noite você possa sair daqui falando: Senhor, muito obrigado pelo filho que o Senhor me deu. Talvez nessa noite você pode falar como a pastora Josiane sempre fala: pode até estar torto, mas é meu. Pode até estar com defeito, mas é meu. Talvez nessa noite você pode dizer ao Senhor: muito obrigado pelos meus filhos, ó Pai. Me perdoa, Pai, por tantas vezes que eu murmurei, tantas vezes que eu falei mal dos meus filhos, tantas vezes que eu decretei palavras de maldição na vida do meu filho, da minha filha. Talvez nessa noite você pode dizer: muito obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo meu casamento. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela empresa que o Senhor me deu. Talvez não está dando certo, não está tudo dando certo, mas talvez você nessa noite pode dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Os meus olhos não estão conseguindo ainda ver o conserto, não estão conseguindo ver as coisas realizando da forma que eu quero, mas muito obrigado. Eu creio que nessa noite o Senhor já fez um milagre na minha vida. Eu creio que o Senhor já fez um sobrenatural nessa minha causa. E ainda que o Senhor não faça um milagre sobrenatural na minha causa, o Senhor fez o maior milagre lá na cruz do Calvário. Muito obrigado por isso, Senhor. Talvez nessa noite você possa falar isso para o Senhor. Muito obrigado, papai querido. Nós temos todos os motivos do mundo para ser gratos ao Senhor. E todas as vezes que olhamos para a cruz, isso nos impulsiona, nos dá forças para avançar. Pois nós sabemos que o Senhor faz coisas que nós não merecemos na nossa vida. O Senhor faz coisas que nos surpreendem. O Senhor faz coisas, ó Pai, que nós ficamos perplexos. E por isso queremos chegar diante do Senhor nessa noite com um coração grato e dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor usou mais um dia de benevolência para conosco. Mais um dia a misericórdia do Senhor se estendeu sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou de um estado onde nós já éramos escravos. Estávamos no lado, no barro, no lodo. O Senhor nos colocou sobre a rocha firme, trocou as nossas vestes, nos deu um banho novo com a presença do Teu Santo Espírito. Colocou sobre nós uma vestes novas, um anel no nosso dedo, uma aliança feita por intermédio de Cristo Jesus, e hoje nos chama de filhos. Muito obrigado, Senhor, te glorificamos por isso, e que nós possamos todos os dias da nossa vida continuar a sermos gratos.